Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, e venho mais uma quarta-feira junto com vocês para estudarmos o livro de Atos no nosso estudo bíblico breve e expositivo. Já estamos caminhando há 3 semanas e nesta quarta estaremos vendo o capítulo 3 do livro Atos dos Apóstolos. Esta semana pude mais uma vez reler um belíssimo livro do pastor e teólogo Justo Gonzalez, que chama este livro de Atos da Igreja Movida pelo Espírito Santo. Chegamos aqui ao capítulo 3, que mostra Pedro e João indo ao templo para fazer as orações diárias. Era 3 horas da tarde e quando eles chegam se deparam com um coxo que mendigava todos os dias pela entrada do portão formoso. Ali, ao ver que Pedro e João passavam, aquele homem começa a chamar por eles, pedindo uma esmola. Pedro então olha firmemente para aquele homem e pede para que o homem o olhasse nos olhos e diz a ele: "Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda." Meus irmãos, assim como Pedro e João estavam no templo, nós também hoje estamos no mundo, o templo de Deus, o lugar criado pelo Pai, para que, a exemplo daqueles discípulos, também possamos ser instrumentos de Deus para a salvação das pessoas, para a cura e a libertação, para que as pessoas que caminham em meio às trevas possam se encontrar com a verdadeira luz que é Cristo Jesus. Aquele homem coxo acordou naquele dia e certamente não passava pela sua cabeça que seria um dia diferente. Mas ao se encontrarem com servos de Deus, aquele homem pôde ter um encontro verdadeiro com Deus e ter a sua vida por completa transformada. Foi transformado o seu físico, foi transformada a sua alma, foi transformada a sua espiritualidade, ao ponto daquele homem pular, adorando e agradecendo a Deus por aquilo que havia recebido. Percebam que aquele homem que recebe a bênção, ele não se desvia para Pedro e João, porque ele sabia que aqueles homens haviam sido apenas instrumentos da ação divina. Aquele homem, junto com Pedro e João, entra no templo e começa a louvar a Deus, começa a adorar a Deus, agradecendo pelo grande feito. Ele se dirige à pessoa certa, sem se desviar, sem intermediários, sem precisar adorar homem, sem precisar adorar imagens. Ele adora ao Deus verdadeiro. Talvez conduzido pelas mãos por Pedro e João. Papel da igreja: conduzir as pessoas para uma verdadeira adoração que tem como finalidade exclusiva Deus. Pedro e João dão também significado social àquele fato, ao pedir para que aquele homem que estava sentado, certamente de cabeça baixa, para que ele pudesse levantar os olhos e olhar nos olhos dos seus interlocutores. Esta parte também tem acompanhado a igreja cristã ao longo de sua história, que é dar significado à vida das pessoas, a dar importância para as pessoas que procuram a Deus, independente da sua cor,
independente da sua conta bancária, independente da sua condição social, todos aqueles que procuram por Deus encontrarão através da igreja a oportunidade de louvar e de adorar e de dar novo significado à sua própria vida. Aquele homem se torna o centro da história, porque para que a sua transformação acontecesse, seria necessário que, através de Pedro e de João, aquele homem pudesse, de olhos abertos, compreender e enxergar com clareza os fatos que estavam acontecendo. Mas aquele fato não passou batido. Assim como a igreja não pode se calar diante das lutas, diante dos desafios e também mediante as vitórias que tem pelo seu caminho. Nós precisamos fazer de toda e qualquer situação, ocasião, para falarmos de Jesus Cristo a outras pessoas. E foi o que Pedro fez. Ao perceber todos atônitos por verem aquele homem coxo, andando e pulando, ele apresenta a Deus a todos que viam. Ali do templo, do portão de Salomão, ele teve a oportunidade de redirecionar os olhares de todas as pessoas para quem verdadeiramente era e deveria ser o alvo de tal admiração. Não eles, pois eles sabiam que eram apenas instrumentos e que não precisavam ser admirados por aquilo. Mas eles redirecionaram o olhar de toda a população que estava no templo para Deus. Testemunharam Deus, falaram de Jesus Cristo como o único caminho para Deus. Não perderam a oportunidade de expor o Evangelho àquelas pessoas, mostrando que haviam sido elas mesmas que haviam pedido a crucificação de Jesus. Escolheram e libertaram um homem violento. Barrabás, todos nós sabemos, era um zelota. E os zelotas eram homens que, mais do que pertencerem a um partido religioso, eram um partido político, que tinha a intenção de, pelas armas, pela força, libertar Jerusalém do jugo romano. Barrabás era então um homem da espada, um homem da violência, um homem que tinha o respaldo da população para fazer com que a justiça acontecesse e eles pudessem ser libertos do jugo romano. Por isso o carinho por Barrabás, por isso o apreço por aquele homem, que expressava através das suas ações violentas a violência que fazia parte do coração de cada judeu. Assim, eles preferem a Barrabás do que a Jesus. Pedem a sua absolvição e pedem a morte de Jesus. Fico admirado com o momento pelo qual passa o nosso país. Fico admirado com a forma como muitas igrejas evangélicas, líderes religiosos e muitas pessoas têm abraçado facilmente ideologias políticas, visões de mundo que se suplantam à visão do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejo muitos homens e igrejas preferindo ao Barrabás dos nossos tempos do que a Jesus Cristo. Colocam o Evangelho em segundo plano e deixam, através destes interlocutores e seus representantes, manifestar a expressão da violência que existe nos seus corações. Jesus foi crucificado por ser um homem de paz.
E aquele que era o violento foi solto e foi valorizado no meio da sociedade. Pedro chama a igreja daquela época ao arrependimento e à conversão. Nós somos hoje chamados ao arrependimento e à conversão, de olharmos para Jesus Cristo como nosso único Senhor e fazermos com que a lente do Evangelho nos proporcione enxergar toda a realidade do mundo em que vivemos, de tal forma que os nossos olhos e as nossas ações sejam direcionados para a paz e não para a violência. Arrependam-se e se convertam. Esta palavra continua ecoando nos nossos tempos e são direcionadas não só 2000 anos atrás àquele povo que estava no templo, mas também a mim e a você que legitimamos a violência dos nossos tempos. Que possamos, como Igreja do Senhor Jesus, abraçarmos a paz, abraçarmos o Evangelho da paz, o Evangelho transformador, que tira a espada da mão do ser humano e coloca nelas a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe a vivermos dessa forma.